As eleições americanas são sempre na primeira terça-feira de novembro. Por acaso caiu no dia 5, né? Parece que tem alguma outra coisa relevante acontecendo nesse dia 5, mas vamos ficar nos Estados Unidos, que é o que importa. Bruno, me traz um mapa aí, que eu quero explicar um pouco com o que a gente vai se deparar essa noite. O voto nos Estados Unidos é um voto indireto, ou seja, quem elege o presidente da República é o colégio eleitoral. Cada estado tem um determinado número de delegados e decide, por legislação estadual, como que esses delegados vão ser distribuídos. No fim das contas, a gente está falando de 538 pessoas que se reúnem em Washington num determinado dia e votam. E é o voto dessas 538 pessoas que conta, ou seja, o candidato precisa de 270 votos para vencer. O que a gente vai ver nessa noite em particular? Existem 7 estados que são os estados balanço, os estados pêndulo. Os americanos chamam eles de swing states. Por que eles são os estados em balanço? Por um motivo muito simples. Está empatado. É lá que está empatada a briga. E alguns são estados com muito peso eleitoral. Então, quais são esses 7 estados pêndulos? São esses que estão em amarelo no mapa. Os estados em azul são estados que votarão no Partido Democrata. Parece ser um número menor de estados, mas o número de delegados é distribuído de acordo com o tamanho da população. Então, quanto mais habitantes tem, maior o número de eleitores, de delegados no colégio eleitoral. A Califórnia, por exemplo, tem 55 delegados. É o estado mais populoso dos Estados Unidos. Daí, pode ser só um estado, mas manda uma quantidade imensa de delegados para o colégio eleitoral. Quais são os estados pêndulos? Os estados pêndulos, os estados balanços são Michigan e Wisconsin, ali em cima. Aí você tem a Pensilvânia, que está imediatamente embaixo de Nova York. Desce um pouco mais, tem a Carolina do Norte e aí a Geórgia. E já na direção do oeste, no Velho Oeste, o Arizona e Nevada. O que a gente está esperando dessa noite? Desses 7 estados, a gente tem uma noção razoável de para onde vão 4 deles. São Michigan e Wisconsin, são estados do cinturão da ferrugem, do Rust Belt. Esses devem ser estados que devem terminar com Kamala Harris no final dessa noite. Logo, imediatamente embaixo, no sul, a gente tem Carolina do Norte e Geórgia. Esses estados devem terminar com Donald Trump. É onde as pesquisas são um pouquinho mais fortes para um lado ou para o outro. Por que isso é importante? Isso é importante pelo seguinte: se isso de fato acontecer, nós vamos ter um empate de 251 contra 251 delegados. Faltarão exatamente 19 delegados para determinar a vitória, para chegar aos 270. Então, como é que você chega a esses 19 delegados? Bem, soma Nevada com Arizona e tem 16 delegados. Quantos delegados tem o estado da Pensilvânia? 19. Se tudo ocorrer como a maior parte dos analistas está esperando, a eleição vai ser decidida no estado da Pensilvânia. Maurício Moura, por exemplo, que é um cara especializado em pesquisas, é dono do Ideia Big Data, é brasileiro, que está investindo pesado em pesquisas e fazendo muitas pesquisas. A Ideia Big Data tem sede nos Estados Unidos. Nessa eleição, apurou ontem que na Pensilvânia está 48-48. Então, esse é o tamanho do drama. Agora, algumas últimas observações. Evidentemente, temos que esperar a Pensilvânia decidir, a gente não sabe para que lado a Pensilvânia vai. Literalmente, pode dar qualquer coisa. Porém, o voto nos Estados Unidos não é obrigatório. E o Partido Democrata tem, no estado da Pensilvânia, uma estrutura muito mais profissional daquilo que os americanos chamam de get out to vote. Quer dizer, em essência, um bando de gente que fica batendo na porta das pessoas e você precisa de uma carona para votar, você já votou, mas que fica enchendo o saco. Essas operações são operações importantes porque elas podem ser aquilo que decide se uma pessoa sai no dia da eleição ou não para votar. E essa campanha, esse processo de levar os eleitores às urnas, quem consegue levar os seus às urnas com
mais habilidade pode definir o vencedor. Existe uma população latina grande na Pensilvânia, em particular de porto-riquenhos. E na semana passada, num grande evento da campanha Donald Trump, no Madison Square Garden, em Nova York, um comediante chamou os porto-riquenhos, ou pelo menos a ilha de Porto Rico, de uma ilha cheia de lixo, de garbage. Então, pode haver uma mobilização maior de porto-riquenhos a votar contra Donald Trump, ou aqueles que estavam inclinados a votar em Trump talvez tenham ficado desanimados e fiquem em casa. Existe uma outra questão aí que a gente tem que levar em consideração a respeito das pesquisas. E essa é a última informação que eu trago para vocês antes de a gente passar para São Paulo. As pesquisas estão muito interessantes esse ano. E as pesquisas estão muito interessantes esse ano pelo seguinte: de março para cá, os números de Donald Trump não mudaram. Donald Trump está essencialmente no mesmo lugar, de acordo com quase todas as pesquisas. De setembro para cá, os números de Kamala Harris não mudaram. Ela está essencialmente no mesmo lugar em quase todas as pesquisas de qualidade. Mais incrível que isso é o seguinte: as pesquisas estão todas muito parecidas. O que quer dizer, em essência, que elas estão fazendo o mesmo desenho demográfico da população que deve votar esse ano. Existem várias razões para que isso aconteça, mas o fato é de que a gente nunca viu pesquisas fazendo essencialmente o mesmo corte demográfico, fazendo a mesma aposta a respeito de que eleitores têm perfil de ir para as urnas. Tanto em 2020, quanto em 2016, quanto em 2012, quanto em 2008, havia uma variação muito maior dessas pesquisas do que a gente está vendo dessa vez. O fato de as pesquisas estarem fazendo essa aposta tem uma razão. O fato de elas estarem fazendo uma aposta muito similar umas às outras tem uma razão. Elas erraram muito feio em 2016 e elas seguiram errando em 2020. Elas erraram contra os republicanos. Elas acertaram o voto de Hillary Clinton em 2016 e Joe Biden em 2020, mas erraram Donald Trump em ambas as eleições. Então, obviamente, está havendo uma correção, e essa correção, obviamente, é uma correção favorável aos republicanos. Eles estão tentando recalcular o número de pessoas que não falava que estava votando ou que não estavam sendo calculadas para rebalancear essa pesquisa. Então, pode ser, isso é uma das suspeitas de muitos dos analistas, que essas pesquisas estejam ligeiramente inclinadas a mais, com peso maior do voto republicano do que deveriam estar. A gente só vai saber quando o resultado sair. Olha, a Economist, que acaba de soltar um modelo hoje, eles vêm fazendo a cada 2 dias uma reanálise de todas as pesquisas para ver quais são as inclinações. A Economist, que ontem dava 50% de chances para Kamala Harris vencer, 50% de chances para Trump vencer, hoje mudou, hoje está dando 56% de chances para Kamala Harris vencer. Nate Silver, que é um dos principais, quase que o sujeito que inventou esse tipo de análise de pesquisa, ele tem feito também uma análise de todas as pesquisas, todas as análises dele nas últimas semanas têm dado maiores chances de Donald Trump vencer. Hoje, última análise, virou. Agora, é aquela coisa, né? Virou dizendo que Kamala Harris tem 50,015% de chances de vencer contra Donald Trump com 49,0 não sei quantas chances de vencer. Flávia, vai ser na emoção? Vai, meu querido.